Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos conhecer um pouco aí sobre os homônimos e os parônimos, tá bom? Vamos revisar aí um pouquinho aí na nossa aula de número 12. Então eu trouxe aqui esse texto para vocês, ó, essa tirinha. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Então, assim, o som é o mesmo, né? A gente está vendo aí, adoramos cestas. Mas aí, quando a gente observa o contexto, a gente percebe que são coisas diferentes. Então, no primeiro quadrinho aí, ó, o personagem dentro de uma cesta, né? Dizendo que adora essa cesta aí, que seu amiguinho. Já o outro, depois aí do almoço, deitado no sofá, dizendo, adoramos cestas. O terceiro quadrinho, né? Adoramos sextas, no caso, sexta-feira aí, o fim de semana. Então, essas palavras aí, ó, grifadas, são palavras homônimas. Ou seja, são palavras parecidas ou iguais na escrita e som, mas que apresentam significados diferentes. Então, vamos classificar aí as palavras homônimas, tá bom? As palavras homônimas podem ser classificadas como palavras homófonas, homógrafas ou palavras perfeitas. As palavras homófonas, elas são aquelas palavras que apresentam a escrita diferente, bem como os sentidos são diferentes. Ela tem diferença aí na escrita e no sentido. Por exemplo, cinto com C e cinto com S. A pronúncia é igual, mas a escrita é diferente e o sentido, o que ela significa também. Cinto com C é um acessório, né? Objeto que a gente usa aí na calça ou em outra peça de roupa, objeto usado aí em volta da cintura. Já o cinto com S trata-se aí da forma conjugada do verbo sentir na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, ou seja, eu sinto, né? Eu sinto muita alegria. Então aí sinto com S é o verbo, já o sinto com C é aí o substantivo. Temos também vaso com S e vaso com Z. Então a gente percebe aí, né, o som parecido ou igual, mas aí modificando a escrita e o sentido. Vaso com S é o recipiente próprio para conter líquidos ou sólidos, como os recipientes para pôr flores e qualquer outro invólucro ou receptáculo capaz de conter alguma coisa. Já vaso com Z é a forma do verbo vazar, conjugada aí na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Já arrochar, ó, com CH e com X. Com CH é apertar com força e com X é deixar na cor roxa. Então, aí são palavras homófonas. Já as palavras homógrafas, elas são aquelas que possuem sentido diferente, assim como a sonoridade, o som, né? Mas a grafia delas ali são a mesma grafia. Então, molho, igual. O que diferencia aí vai ser quando ela estiver inserida num contexto, para a gente saber do que se refere. No caso, o molho pode ser, dependendo do contexto, um caldo, ou pode ser também o verbo molhar, né? Molho. Apoio, ó. Suporte, ajuda, ou pode ser também o verbo apoiar. Colher, né? No caso, talher ou colher, de apanhar. Os homônimos perfeitos. Então, são palavras que possuem significados diferentes, mas a escrita e a sonoridade são iguais. Então, a escrita e o som é igual. No caso, arma, verão e são. Arma pode ser o instrumento de luta ou defesa ou o verbo armar. Verão pode ser a estação do ano ou o verbo ver. E são pode ser saudável ou o verbo ser.
Mais exemplos aqui, ó. Então, eu trouxe aqui a palavra livro. Então, ela está lendo um livro didático que fala sobre homônimos e parônimos. Ou aqui, ó, eu te livro da acusação de estar planejando algo. Então, aí, a mesma palavra dentro do contexto, aí ela é diferente. No caso, lá em cima é o objeto, o livro, e embaixo é o verbo livrar, né? A palavra corte. O menino precisa cuidar dessa corte. Comprei esse corte de roupa que estava na promoção. Criança não pode usar faca, é melhor que um adulto corte. Então, há 3 situações diferentes, né? Apontar. Ele deve apontar tudo que o professor falar sobre homônimos e parônimos. Ela devia apontar o lápis antes de escrever. É feio apontar com o dedo os defeitos das pessoas. Então, a mesma palavra, dependendo da situação aí, traz sentido diferente. Como exemplo aqui, né, a palavra manga, pode ser a manga aí da nossa camisa, né? Ou a fruta muito gostosa, a manga. Então, trouxe aqui essa notícia, ó. Banhistas enfrentam longas filas na volta da praia para casa. Banhistas enfrentam longas filas na volta da praia para casa. Rio. Os cariocas que foram às praias de Ipanema e Copacabana de ônibus neste domingo enfrentam longas filas na volta para casa. Nos pontos de ônibus da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, as filas chegam a 100 metros de comprimento, mas a situação é tranquila. Uma equipe de 4 policiais do 19 BPM Copacabana está de prontidão na esquina das ruas Francisco Otaviano e Nossa Senhora de Copacabana. Segundo eles, apesar do movimento intenso, não está havendo tumultos. Ui, deixa eu voltar aqui. Então, temos aqui a palavra, ó, comprimento, tá? Com O. Então, o comprimento é a dimensão que vai de uma extremidade à outra, né? Tamanho, no caso ali a fila, que se refere ao tamanho de um objeto, de uma superfície. Já cumprimento com U, ó, é a ação ou efeito de cumprir, de executar, de realizar algo, né? De cumprir. Uma execução completa de algo, cumprimento de uma sentença. E pode ser também uma saudação, ou seja, eu vou cumprimentar ali uma pessoa, né? Ele pode tratar aí de uma saudação. Quando eu encontro uma pessoa, eu vou lá e cumprimento-a. Vamos agora refletir um pouquinho sobre as palavras parônimas, que são aquelas que possuem grafias semelhantes, mas significados diferentes. Então, ó, a gente viu que a grafia da outra, né? Era bastante idêntica. O que mudava aí era o som, né? Quando a gente falava, ele mudava no som. Já aqui não. A grafia ela é semelhante, mas os significados são diferentes. Então, ó, bebedouro é o local onde se bebe e bebedor, aquele que bebe. Então, são palavras parônimas. Cumprimento, ó, com U e com O, como a gente viu, né? Pode ser ali com U a saudação, já com O a extensão. Dispensa, então o ato de dispensar, já com E é o local onde se guarda mantimentos. Estadia, permanência temporária em um lugar, já estada é a permanência em um lugar. Fragrante, perfumado, com R, ó, já flagrante é evidente. Iludir, com I, enganar. Eludir, né, evitar com destreza. Imitir, fazer entrar, e emitir, lançar fora de si. Peão é um brinquedo de madeira, o peão, né, o peão também, peça de xadrez, quem lida com boi. Suar é transpirar, já suar, com O, produzir som. Triplicar, multiplicar por 3 e treplicar, responder a uma réplica. Então, vamos praticar um pouquinho aqui com a tirinha da turma da Mônica. Ônibus tem assento? Aí Cascão olhando para o ônibus ali, um ônibus lotado, pessoas indo até assim pelo lado de fora querendo subir no ônibus. Aí ele fala, depende da hora que você toma, hein? Ou seja, depende da hora aí que você vai pegar esse ônibus. Então aí a gente percebe que o mesmo sonzinho, né? Assento, mas aí a Mônica, ela estava ali se referindo, no caso, ao assento
circunflexo, e o cascão ali, dependendo, falando do acento com 2 S, né, que é o lugar de se sentar. Temos mais exemplos aqui, ó. Cheque, né, com X e com CH. Então, cheque com X, lance no jogo de xadrez, é o checkmate. Chefe de tribo ou soberano árabe, risco, perigo, contratempo. Já cheque com CH é um documento bancário. E quando eu digo, ó, pôr em xeque, eu estou querendo dizer pôr em dúvida o valor, o mérito, a importância. As investigações põem em xeque o depoimento do ministro. Temos aqui também cela, cela com C e cela com S. Aposento, quarto de dormir pequeno, quarto de penitenciária. Já com S é o arreio de cavalo. Ou também a forma do verbo selar, né? Eu selo, ele sela. Temos aqui sessão, ó. Sessão com 2 S é o intervalo de tempo em que algo acontece. Já a sessão com C cedilha ou secção corresponderá a repartir, dividir. E sessão com C e 2 S corresponde aí a permissão, a ceder. Vamos praticar um pouquinho, né? Então, ó, levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. Então, na letra A, o atacante aproveitou a jogada distraída e deu cheque no adversário. Então, como a gente viu, ó, como se falar do jogo do xadrez, vai ser cheque com X. O visitante pôs a sela no cavalo, despediu-se de todos e seguiu viagem. Nesse caso aqui, o S, cela com S. No presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela. Nesse caso aqui, temos cela com C. E o filme a que assisti pertence à sessão das 10. 2 S. Assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar nas redes sociais que eu estou disponível para ajudá-los aí. Até a próxima aula.